Olá a todos, então, meu nome é Lucas Henriques Viscardi, é um grande prazer estar aqui no Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva, e o tema que eu quero trazer para conversar com vocês é sobre sobrepeso, obesidade e evolução humana. Falar um pouquinho de mim, eu sou arqueólogo de formação, minha graduação em arqueologia, na FURG, a Federal de Rio Grande. Eu sou mestre e doutor no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faço um pós-doutorado no programa de pós-graduação em Medicina e Ciências da Saúde da PUC. Eu sou professor da pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem na PUC. Sou do Laboratório de Preconceito e Vulnerabilidade da PUC. Faço parte também do Laboratório de Estresse Oxidativo da UX e sou atualmente também estudante de Medicina na Universidade de Caxias do Sul. O que eu queria trazer para vocês como pergunta para responder o título da palestra é do por que nós somos gordinhos, né? Por que nós podemos ser considerados primatas gordinhos? Para responder essa pergunta, vamos iniciar com alguns dados. Se nós pegarmos um homem magro de 75 quilos, ele tem aproximadamente 100 mil quilocalorias armazenado em forma de gordura no corpo dele. Os humanos, eles têm em torno de 14 a 31% de porcentagem de gordura corporal, se nós formos pegar as mais diversas populações, ou seja, desde caçadores-coletores, desde agriculturalistas, desde a nossa sociedade ocidental, aqui como nós estamos conversando. Quando eu olho para outros primatas, mesmo aqueles que estão em cativeiro quando comparados com a natureza, eu vejo que mesmo sem crossfit, sem academia, sem dietas da modernidade, observo que a gordura corporal deles é em torno de 9%. Então, claramente, parece que nós temos uma tendência a armazenar gordura, ou temos uma porcentagem de tecido adiposo no nosso corpo muito maior. E é importante a gente entender que é em forma de tecido adiposo, porque se eu fosse fazer o armazenamento em glicogênio, por exemplo, nós teríamos mais 40, 60 quilos a mais de peso. Então, a forma de armazenar energia em gordura é uma forma realmente muito eficiente, por causa da sua densidade energética. Então, quando vocês olham na apresentação aqui que eu tenho na esquerda, né, nós temos o gênero Homo, que é o que nós podemos nos incluir, os Homo sapiens, né? Nós temos o gênero Pan, gorila e pongo, que são respectivamente o chimpanzé, o gorila e o orangotango. A body fat ali, a porcentagem de gordura corporal, em humanos, nós temos ali mulheres 41%, homens 22,9% nesse estudo, e olha como é diferente nas outras espécies. Lembre-se de comparar sempre a macho com macho, fêmea com fêmea, né, e vocês vão perceber que é claro a diferença nessa quantidade de porcentagem de gordura. E vamos entender a gordura, né? A gordura, nós temos o tecido adiposo, tem 3 tipos, o branco, o bege e o marrom, sendo que a funcionalidade deles é diferente. Nós temos, enquanto o bege e o marrom, nós temos um número de mitocôndrias consideráveis, principalmente o marrom, em que a função ela tem de manter o calor no corpo, e é abundante recém-nascidos. Nós temos o branco, e que ele que a função é de reter lipídios e armazenar caloria, né? E quando eu olho para o genoma de outras espécies de primatas, como o chimpanzé e a espécie humana, o que eu observo é que existem 780 regiões no nosso DNA que são diferentemente expressas por causa de metilações, ou seja, são marcações epigenéticas, são marcações por metilação do DNA e acetilação. Nós observamos que
nós temos 780 sítios diferentes, ou seja, a forma de expressão que nós temos desses genes, por causa dessas metilações, é diferente. E onde que essas regiões se encontram? São regiões justamente associadas em sítios promotores, reguladores de genes associados com a capacidade de transformar a gordura branca em marrom. Então parece que, comparado com os outros primatas, nós temos marcações importantes que nos deram uma incapacidade de transformar mais facilmente a gordura branca em gordura marrom. Então nós temos, como espécie, na nossa linhagem, uma tendência a armazenar gordura. E essa gordura justamente em tecido branco, em tecido adiposo branco. E aí vem a pergunta do qual é a vantagem de nós termos justamente tanta facilidade de armazenar energia em forma de tecido adiposo, quando comparado aos outros primatas, se esse excesso de gordura é um risco para a saúde, principalmente quando nós estamos falando de risco cardiovascular. Então, para a gente falar de evolução humana, eu tenho que me referenciar no tempo. Os dados genéticos mostram que o nosso ancestral comum com o chimpanzé ele descende por volta de 9 milhões de anos atrás. Os dados de paleontologia colocam nos registros fósseis que nossos ancestrais estão por volta de 7 milhões de anos atrás. Desde então, a linhagem que eu falo, referenciado aos nossos ancestrais, se chama hominíneos. Por isso que nós falamos de processo de hominização. Existem 3 marcos importantes na evolução humana. É o bipedalismo, a dieta e o cérebro. Por volta de 6 milhões de anos atrás, os nossos ancestrais já apresentavam uma capacidade de locomoção bípede. Então, seguidamente, o que ocorre é uma revolução na forma da nossa alimentação. E então, nós temos uma revolução depois na morfologia do nosso cérebro. Já que eu vou estar falando de gordura, eu vou estar falando de dieta, vou estar falando de alimentação de forma geral, quando nós saímos do nosso ambiente das grandes cidades e vamos falar justamente da natureza, eu só posso fazer dieta com o que eu tenho no ambiente, né? Então, para entender um pouquinho, eu preciso olhar da nossa história, eu preciso também olhar um pouco como é que foi a evolução dos chimpanzés. Os chimpanzés, diferente dos nossos ancestrais, na linhagem hominínea, eles evoluíram num ambiente rico e denso em florestas. Ou seja, eles vivem em um ambiente que nós chamamos de florestas pluviais. Nós temos matas fechadas e isso faz com que eles tenham comparado, na verdade, não só os chimpanzés, a maioria do gorila, chimpanzé, orangotango, o ambiente em que eles evoluíram é um ambiente em que tem matas. Quando nós vamos olhar, então, a dieta deles, imagina-se, né, na verdade, se verifica isso, que eles têm uma rica alimentação em frutas, algumas folhas, cascas, flores, insetos e também se alimentam de outros macacos menores. Então, já se percebe que os nossos ancestrais e os nossos primos vivos hoje apresentam uma variabilidade de alimento que é muito rica. Né? Vocês podem ver que não somos os primatas, nesse caso, não são especialistas. Né? E aqui, no caso, é uma caça de um agora eu não me lembro a espécie do macaco, o nome comum é macaco africano, e aqui nós temos a caça de um outro mamífero menor, se não me engano é um lemurinoide aqui. Então, só para vocês terem uma ideia de que os chimpanzés também se alimentam, porque algumas pessoas falam que os primatas comem mais vegetais e tal, mas, na verdade, o registro de caça e alimentação em carne também se observa nesses nossos parentes próximos, né? Já quando nós observamos a linhagem dos humanos, a evolução dos hominíneos, enquanto os outros macacos, né, os outros primatas se davam no oeste africano, a nossa história ela se dá no leste africano. O leste africano ele é marcado por outro tipo de cenário, por um cenário que teve alterações geológicas importantes que acabaram formando um vale que nós chamamos de Rift Valley.
e que causa uma alteração na forma, na ecologia desse sistema, deixando o ambiente mais árido, um ambiente um pouco mais com menos árvores, com menos florestas, enfim. E que já nesses nossos ancestrais que se encontravam num ambiente, apesar de floresta, mais reduzido, o que nós encontramos é que existem algumas alterações morfológicas, como, por exemplo, um esmalte dentário mais grosso, observado no Ardipithecus ramidos, que sugere, por volta de 4,5 milhões de anos, que as alterações climáticas naquele ambiente fizeram com que alguma mudança nos recursos energéticos, na exploração dos alimentos ali da região, fizesse com que houvesse uma seleção, uma pressão seletiva de que o Ardipithecus conseguisse explorar de forma mais rica os alimentos mais duros, ou seja, de sementes, nozes, tubérculos, raízes, quando comparado aos chimpanzés, que tem um esmalte mais fino, com alimentação mais rica em frutas, com alimentação em alimentos mais brandos. Essa é uma das primeiras alterações, essa é uma das primeiras coisas que nós observamos na nossa dieta. Seguidamente disso, observa-se aqui nesse gráfico que tem um importante impacto no resfriamento da Terra. Nós observamos que o nosso planeta passa por um progressivo resfriamento, que por volta de 2,5 milhões de anos acaba impactando de forma crítica, principalmente naquela região ali do Rift Valley, próximo do Rift Valley, que faz com que tenha mais expansão das savanas e retração da floresta. Então, de novo, nós vamos ter um impacto em cima da alimentação daqueles indivíduos que viviam lá. Então, eu tenho um cenário 7 milhões de anos atrás, depois eu tenho um cenário impactante por volta de 2,5 milhões de anos atrás. O que isso acaba levando? Isso acaba levando o que nós observamos é uma queda de aproximadamente 2 graus Celsius nas temperaturas médias dos oceanos, que acaba impactando em todo um sistema frágil, ecológico, que acaba criando uma pressão por uma inovação de estratégia de alimentação. E nisso nós vamos ter, observando essa árvore aqui, que eu estou aqui à direita, nós temos dos nossos ancestrais os Ardipithecus, os Australopithecus, acabam dando origem a 2 grandes grupos, um voltado para uma estratégia e outro voltado para outra. Um desses grupos vai se chamar os Paranthropus e o outro grupo vai se chamar Homo, o gênero Homo. Então, no gênero dos Paranthropus, o que nós observamos é apesar de uma direção para uma especialização, mas não uma especialização completa, de uma alimentação em recursos duros e ricos em fibra. Então, tubérculos, raízes de forma geral, nozes, algumas folhas, enfim, que acabou levando a uma pressão seletiva em cima de um aparato mastigatório muito robusto, que se mostra aqui nesses espécimes fósseis do gênero Paranthropus, com inclusive uma crista sagital, que acaba formando como se fosse uma cápsula na volta do cérebro, por causa de tão forte que eram os músculos temporais e masseter, pelo investimento na necessária mastigação desses indivíduos para processar e extrair os alimentos escassos ali naquela região, basicamente de tubérculos e outras raízes. Então, esses indivíduos que tiveram essa estratégia nutritiva, e aqui eu coloco à direita uma projeção dos músculos de um ser humano normal. Então, aqui à direita é um crânio de um ser humano e o músculo temporal e masseter, comparado aqui com os arcos zigomáticos desses outros espécimes, a diferença é absurda, né, de questão de volume e investimento. Esses indivíduos eles acabam sendo extintos por volta de 1 milhão de anos atrás. E aqui é uma reconstrução facial do Paranthropus boisei. Alguns colocam como Australopithecus boisei, não querem criar um ramo dos Paranthropus, chamam de Australopithecus robustos, Australopithecíneos robustos. E aí, mas enfim, essa é uma questão de taxonomia, enfim. O importante é vocês verem a questão da projeção dos músculos fortes que eles acabam tendo, e para vocês conseguirem visualizar, próximo
imaginem que a área do nosso molar é como se fosse do nosso quinto quirodátilo, o mindinho, né? Coloque a projeção do nosso mindinho sobre o polegar de vocês. Essa é a comparação do molar, da alteração do tamanho de molar dessas espécies. Nós temos um molar mais ou menos dessa área, essas espécies têm um molar basicamente do tamanho do nosso polegar, da unha do nosso polegar. Então, o investimento em cima de extração de recursos energéticos mais duros foi a estratégia desses indivíduos. Já no gênero Homo, o que a gente observa é uma progressiva gracialização do aparato mastigatório, uma redução dos molares e uma expansão do tamanho cerebral. O que acontece? O que acontece é que a estratégia alimentar desses indivíduos, a estratégia nutritiva desses indivíduos, ela foi justamente por explorar as carniças deixadas por grandes predadores, que são os leões, outros caçadores que eu posso citar, e disputar o espaço com outros carniceiros, como, por exemplo, as hienas. Então, isso é uma coisa inovadora, porque apesar dos outros primatas poderem ter se alimentado de algumas caças, como que a gente observa do chimpanzé, e que pode ter acontecido com ardipithecus, com outros primatas, talvez nossos ancestrais, o que acontece aqui é que nós temos uma inserção de um recurso de gordura e carne em grandes quantidades. Eu não estou me alimentando de um pequeno primata, eu estou me alimentando de grandes mamíferos, né? E isso é uma coisa inovadora, tanto que os outros primatas não exploram carcaças grandes, não exploram carcaças em decomposição, por exemplo. Então parece que houve uma evolução em cima da tolerância, a questão de imunologia, parasitas novos, coisas novas que ocorreram por volta de 2,5 milhões de anos atrás, que acaba impactando em toda na estrutura trato-gastrointestinal dos nossos ancestrais. E claro que uma das coisas que acaba sendo concomitante com isso é a exploração dessa carne e produção dessa carne, produzindo-se ferramentas para extrair essas gorduras e poder cortar a carne desses grandes mamíferos. Então, os registros de produção de ferramentas mais antigos datam de 3,39 milhões de anos atrás, que mostram que tem a exploração por marcas de cortes em cima de alguns mamíferos para fazer o descarne dos nossos ancestrais. Existe um grande debate ainda se esse achado seria dos Homo habilis, se os australopithecus já poderiam ter feito isso também. Então é um debate, algumas pessoas acabam aceitando somente algumas ferramentas por volta de 2,6 milhões de anos atrás, mas o importante que eu quero que vocês peguem aqui é que a exploração da carne, ela parece estar concomitante ao uso das ferramentas. Então não é somente o acesso da carne, mas também o seu preparo, o seu processamento, que é cortar em pedaços menores e poder mastigar. Isso vai fazer muita diferença, eu vou evocar esse conceito para vocês logo mais adiante. E aí o que se observa é que nós temos os Homo habilis por volta de 550 centímetros cúbicos de tamanho encefálico, um progressivo nos nossos ancestrais, um tamanho de cérebro do Homo rudolfensis 750 centímetros cúbicos, e aí os gigantescos do cérebro dos Homo neanderthalenses, com uma média inclusive maior do que a nossa, em alguns estudos apontando isso, de 1.570 e poucos centímetros cúbicos de tamanho encefálico desses indivíduos. Então, uma das coisas que mostra do porquê que nós somos gordinhos, uma espécie gordinha, tendência a engordarmos, é porque nós temos um órgão que exige muita energia. Nós temos, no momento, um crescimento de tamanho encefálico muito importante, que só pode ser mantido porque nós temos um acesso de recursos com densidade calórica importante, como gordura e proteínas, e que no momento que eu acabo tendo um crescimento encefálico, depois para manter ele, eu vou ter que ter um investimento na sua manutenção. Então, olhem aqui que eu tenho um cérebro de 1.300, 1.200, se eu não me engano esse cálculo aqui, de 350 a 450 calorias em repouso. Ele pesa 2% do nosso peso e gasta 20% do nosso metabolismo basal. Já um chimpanzé tem 350 centímetros cúbicos de tamanho encefálico e um gasto calórico de menos da metade. Então percebam quanto é importante, quanto é dispendicioso o nosso cérebro.
E aí a questão é que existe uma seleção em cima dos mecanismos de proteger a perda da reserva. Vocês bem sabem, nutricionistas e educadores físicos, que nós temos nos adipócitos a produção da leptina, que serve para sinalizar que nós temos energia suficiente armazenada. E aí isso nos sinaliza saciedade. O problema é que quanto mais, como isso é um sistema de defesa, quanto mais adipócitos eu tenho, mais leptina eu acabo tendo, então eu preciso comer mais para poder ter minha saciedade. Quando eu perco aquela gordura, eu tenho uma sinalização de perigo que ativa o meu sistema de recompensa, que acaba fazendo com que eu tenha também alterações comportamentais, enfim, impactos no meu humor. Vou ficar mais nervoso, vou ficar deprimido. Então eu tenho também em cima uma seleção de um sistema, na verdade, que existe em todos os outros, mas que no nosso, já que nós temos uma predisposição ao acúmulo de adipócitos, de células do tecido branco, isso vai fazer com que os impactos no nosso humor também vão ser proporcionalmente mais elevados. De corpo, ou seja, eu pego um gorila, eu pego um bonobo, eu pego um orangotango, um chimpanzé humano e eu equalizo eles como se eles estivessem corrigindo pelo tamanho, ou seja, de 55 quilos, que foi no estudo que fez. O que eu percebo é que os humanos têm um gasto energético maior em 635 e 820 quilocalorias dia quando comparado a outros primatas como chimpanzé, bonobos, gorilas e orangotangos, respectivamente. Então, um gorila, ele, obviamente, se eu olhar para ele, ele vai gastar mais energia porque ele é maior. Eu vou olhar ali a quantidade de alimento do gorila, vai ser o único que vai ultrapassar o humano. Mas um gorila pesa até 275 quilos. Então, eu preciso fazer correções matemáticas. Quando eu corrijo, eu vejo que ainda assim o que acontece é que o gorila ele gasta 635 quilocalorias menos do que nós, parado, né? Então, aqui, graficamente, vocês podem ver que o gasto da nossa gestação corrigido é muito maior do que das outras espécies. O gasto da nossa lactação, nosso leite é muito mais gorduroso para manter o nosso cérebro grande. Então, quando eu olho aqui, claro, nós temos um gasto maior dos gorilas, mas quando eu faço a correção aqui, o índice de massa pelo tamanho de gasto calórico diário, parece que os gorilas gastam mais, mas quando eu faço a correção pelo tamanho deles, eu vejo aqui que o Homo sapiens gasta muito mais do que as outras espécies. E uma das formas que houve evolutivamente para poder solucionar, manter o nosso cérebro, reduzindo um pouco nosso metabolismo basal, ou seja, trocando o metabolismo basal de um órgão expendicioso como o trato gastrointestinal, como o cérebro, uma das estratégias foi trocar por área de trato gastrointestinal, de vísceras, né? Então, quando nós comparamos os nossos ancestrais, quando nós comparamos os chimpanzés, quando nós comparamos outros primatas, o que nós observamos é que o tamanho do nosso intestino proporcional ao nosso corpo é menor, é até 25% menor. Então, olha aqui na tabela 1 ali, eu tenho uma proporção do humano em tamanho de trato gastrointestinal, proporcional ao corpo, e outras espécies, como a vaca, o cavalo, o babuíno, o cachorro, o gato. Então, vocês podem ver que nós temos um tamanho de trato gastrointestinal muito reduzido comparado a outras espécies, mesmo próximas a nós, como por exemplo o babuíno, que tem uma distância de 35 milhões de anos nossos. Quando nós vamos pegar espécies como gorilas, orangotangos, chimpanzés, o que nós observamos é que tem uma troca também na questão do tipo de
de órgão que nós temos. Nós temos uma expansão do intestino delgado, que se dá 67% do nosso intestino delgado comparado às outras vísceras, né? Enquanto nos outros primatas é 23%, 28%, e o investimento no colo, né? O nosso colo ele é menor, nós temos 17%, nós temos um secum, que é insignificante em tamanho, e isso acaba impactando no tipo de alimentação que nós temos, porque esses outros animais, a alimentação em celulose é diferente do que a nossa, né? Nós temos uma alimentação mais rica em gordura, em alimentos de maior densidade energética, em frutas, em gordura, proteína, enfim, outros, do que folháceos, do que gravetos, enfim, outras coisas. Então, nós temos um maior investimento no nosso intestino delgado. Então, mamíferos de mesma massa corporal têm 1/5 do nosso tamanho do nosso cérebro, e tem até 2 vezes maior o investimento do tamanho do trato gastrointestinal. Então, eu troco o metabolismo basal de um órgão por outro. Então, quando a gente teria observado essa alteração no trato gastrointestinal? Estima-se pela análise da caixa torácica, isso teria ocorrido por volta dos Homo erectus, há 2 milhões de anos, 1,8 milhões de anos atrás. Teria essa redução do trato digestivo. E também se observa uma redução do aparato mastigatório, que eu já tinha falado que progressivamente isso acontece, mas nos Homo erectus, comparado às outras espécies, já tem uma redução de 25% do tamanho dos molares. Então, estima-se que uma das coisas que tenha talvez impactado no Homo erectus comparado às outras espécies anteriores, como o Homo habilis ou o Homo rudolfensis, seriam 2 fatores muito importantes. Um são ferramentas mais eficazes que permitem o processamento dos alimentos. Outro seria a questão da descoberta do fogo. Por quê? Porque a descoberta do fogo, ela seria uma forma de tu pré-digerir os alimentos. Num cálculo rápido, se nós pegarmos uma mãe, digamos uma fêmea, não, uma mulher caçadora-coletora, de forma geral, grávida com uma criança de 3 anos e com uma outra criança de 7 anos junto, o custo diário mínimo para elas poderem se manter seria de 4.500 calorias dia. Isso é muita coisa. Se nós não tivéssemos a capacidade de processar os alimentos com fogo, porque imagine assim, o Homo erectus tem 900 centímetros cúbicos, mais ou menos, de tamanho de cérebro. Nós temos 1.300, 1.200. Então, proporcionalmente ao tamanho do cérebro, muito mais um recurso que eu tenho que ter. O que esses outros, os nossos ancestrais e outros animais que não têm o fogo, acabam fazendo? Eles passam metade do dia deles mastigando e fazendo digestão. Então, os primatas, por exemplo, eles acabam ficando em torno de 9 horas se alimentando por dia. Se nós pegarmos os australopithecus e os parantropos, pelo tipo de alimentação deles, eles passariam metade do dia deles mastigando e metade do dia fazendo a digestão. Então, no momento que eu estou mastigando e fazendo a digestão, que eu estou mastigando principalmente, eu estou me expondo, porque quando eu estou me expondo aos riscos, porque eu paro tudo que eu estou fazendo, eu deixo de ter atenção no ambiente e eu vou me alimentar. E aí os cálculos mostram que a máxima de tempo diário que um primata pode ficar exposto aos riscos, que ele acaba utilizando, converge com o tempo de alimentação, é 9 horas por dia. Nós, com o nosso tamanho de cérebro, número de neurônios, nós deveríamos comer mais do que 9 horas por dia nos alimentando. Isso é um trabalho da professora Suzana Herculano, uma brasileira que tem um histórico fantástico aí, contribuindo para a evolução humana, para o campo da evolução humana, neurocientista. Então, quando eu processo os meus alimentos, eu acabo cozinhando, eu tenho menos energia para quebrar as moléculas, é fácil de eu mastigar, facilmente eu acabo mastigando, e porque eu gasto menos energia mecânica e eu tenho uma rápida absorção pelo intestino. Além disso, como eu falei para vocês, no início, antes dessas alterações alimentares da dieta, houveram alterações no nosso na nossa forma de locomoção, que foi o quê? A origem do bipedalismo. A origem do bipedalismo, ela tem um impacto muito importante energeticamente, porque ela altera a biodinâmica de caminhada, de migrações, de processo enfim, de correr.
comparado aos outros animais. A nossa biomecânica faz com que nós tenhamos um aproveitamento de ser o dobro da eficácia para se deslocar do que os outros primatas. Então, quando comparado com o chimpanzé, um deslocamento de mesmo tamanho, de mesmo percurso, nós gastamos metade das calorias por causa de alterações dos nossos arcoplantares, por causa de alterações dos nossos ângulos do joelho, e isso faz de nós uma espécie que ela é projetada para caminhar, para correr, para percorrer grandes distâncias. Tanto que a média utilizada nos cálculos de antropologia é uma distância percorrida diária de caçadores-coletores, mais isso utilizando aqui no caso vocês veem homens e mulheres, né? O homem representado pela letra M, 14 quilômetros diários. E, então isso é muito importante para entender de que os nossos aeróbicos às vezes é tão difícil de perder caloria, enfim, tudo mais, mas é porque nós somos uma espécie que a seleção é para termos uma percorrer distâncias de forma eficiente. A máxima dessa talvez seja os neandertais, que evoluíram num ambiente gélido, né, que tem temperaturas ainda mais frias comparado ao Homo sapiens, que evoluiu mais próximo na região, mais na África, né, e regiões equatoriais. Então, aquele cálculo que eu falei para vocês, de uma criança de 3, 7 anos com uma mãe grávida gastar 4.500 calorias dia, o Neandertal sozinho gastaria em torno de um período de máximas de frio, isso é calculado durante o período de inverno europeu, gastaria em torno de 3.360 calorias a 4.480 calorias dia. E aí nós vamos falando cada vez mais de evolução humana e vamos chegando ao período da agricultura. Então, eu tenho muito para falar do ponto histórico de tudo que mudou na nossa forma de alimentação. E uma delas, eu tenho o passado mais antigo e o passado recente. Num passado mais recente, nós temos o que? A Revolução da Agricultura, que ocorreu concomitante, mais ou menos em média, aí, 10 a 8 mil anos atrás. E que é diferente para cada grupo étnico, que é diferente para cada grupo que tem o processo de revolução agrícola na sua região. Por quê? Porque isso tem uma relação que nós chamamos de genicultura. Então eu crio um ambiente novo, que aí no caso é o sistema agriculturalista, e depois, como eu vivo dependente daquele sistema econômico de agricultura, eu acabo criando própria pressão seletiva em cima de genes nossos, adaptando-se àquela estratégia agronômica. Então, vocês terem alguma ideia, só a alteração da adaptação de domesticação do trigo, cevada, ela permite com que eu tenha, produzindo alguns derivados, né, eu acabo encurtando o intervalo de nascimento entre um período e outro, porque eu faço a amamentação e eu começo a fornecer alimentos fáceis de digerir, como por exemplo um mingau, alguma coisa que facilita com que eu tenha o desmame. Se eu tenho o desmame, eu não tenho o efeito contraceptivo da amamentação, que ela, nesse caso, a gente considera em larga escala de populações no período agriculturalista, né? Não estou falando de tempos modernos, mas isso faz com que a gente tenha um impacto na taxa de nascimentos de indivíduos no Neolítico pré-agricultura, uma taxa de crescimento populacional de 0,001% para 0,04%. Então eu tenho uma expansão da população, e aí nós vamos depois pensar se é uma população mais feliz ou menos feliz, uma população que está energética, que está com uma nutrição melhor ou pior, fazendo certas críticas, né? Porque a questão toda é que eu tenho a agricultura, mas a agricultura em si é uma coisa boa. A agricultura em si, ela trouxe melhoras do ponto de vista de variabilidade de alimentação, não. Do ponto de vista de variabilidade, um caçador-coletor ele tem muito mais recursos, ele come frutas, ele come a variabilidade proteica dele é muito melhor. Então, o que acontece é que as populações que criaram e desenvolveram a agricultura acabam depois tendo uma grande dependência da própria agricultura, né? Então, quando tem uma seca, quando tem alguma coisa, aqueles indivíduos acabam passando por um grande processo de inanição. Então, se discute se o ser humano domesticou o trigo ou o trigo domesticou o ser humano.
Por quê? Porque a gente tem que ficar em cima ali cuidando do arado, porque qualquer alteração climática eu acabo tendo uma perda. Se eu tenho essa perda e eu tenho ainda assim que cuidar da minha propriedade, eu acabo tendo que comer pouco, eu tenho pouco acesso à caça, eu tenho pouco acesso a outros recursos para poder sobreviver. Que isso acaba impactando, isso impacta de que os indivíduos que conseguem extrair mais nutrientes daquela espécie que foi domesticada, no caso, normalmente são as espécies vegetais ali, né, as espécies de trigo, cevada, como eu comento aqui, acaba tendo uma vantagem. Então, são pessoas que têm capacidade de extrair de forma mais rica recursos em carboidrato, né? Extrair recursos ricos em carboidratos. De uma forma geral, a agricultura, por causa dessas questões que eu falei do desmame, acaba impactando num processo de crescimento de grandes cidades, tanto que eu tenho logo após da invenção da descoberta da Revolução Agrícola, eu tenho cidades grandes, majestosas, como Uruk, que tem 40, 50 mil habitantes, logo em seguida, há 5 mil anos atrás. Mas isso é um debate para um outro momento. E aí, o que eu observo é justamente que existe uma seleção em cima de alguns indivíduos, de algumas populações humanas, em que eu observo que existem uma seleção em cima do número de cópias de gene da amilase salivar, a AMY1. Então, esses indivíduos que provêm de algumas regiões de que passaram por um processo agriculturalista denso, que tem um histórico associado com essa estratégia, ricas em amido, né, dietas ricas em amido, acabam tendo uma seleção no número de cópias. Então, esses indivíduos conseguem extrair mais do amido do que uma pessoa que não tem essa relação étnica, essa relação histórica com aquela região, com a população que domesticou aquela específica planta. Tem várias regiões do mundo, cada grupo étnico tem algumas... os mexicanos têm um tipo de propensão à obesidade, alguns outros grupos africanos têm propensão à obesidade, alguns outros do crescente fértil têm algumas outras. Então, são muitas individualidades que são interessantes de estudar de forma histórica e que mostra a complexidade de simplesmente se criar dietas assim do nada, né? Então é muito mais complexo, é muito mais difícil quando eu falo de evolução, porque eu começo a ver que eu tô falando de cada grupo tem suas peculiaridades, tem suas questões interessantes de se discutir. E essa questão da amilase é algo tão marcante na nossa nas populações humanas, que algumas espécies domesticadas, como os cachorros e camundongos, também apresentam isso. O que eu falo da questão? Por que eu falo desse gene da amilase? Porque esse gene da amilase, por causa dessa questão de facilidade de extração de dietas ricas em amido, hoje está associada a populações que não passam por aqueles processos de inanição associados com as alterações climáticas impactando na agricultura, hoje são populações que têm um risco aumentado para desenvolvimento de diabetes e obesidade. Então, uma coisa interessante de trazer aqui para vocês. Então, terminando a minha apresentação, por que nós somos um primata gordinho? Nós temos um cérebro muito grande, para sustentar esse cérebro grande, nós temos várias questões como mutações no gene do tecido adiposo, como alterações nas expressões de genes associados com a formação do tecido adiposo. Nós temos a invenção do fogo, a descoberta do fogo, que faz com que nós consigamos extrair melhor, criar uma melhor biodisponibilidade para digerir os alimentos. Nós temos uma alteração na proporção do trato gastrointestinal, trocando para poder sustentar o nosso cérebro. Nós temos ainda uma biomecânica eficiente que dificulta a perda de peso, né? Enfim, são várias coisas que eu trouxe aqui para a gente poder discutir, e eu espero que tenha sido proveitoso para vocês aqui. E só para deixar por curiosidade também, eu falei de 5 milhões de anos, eu falei de 2 milhões de anos atrás, eu falei de 10 mil anos atrás, mas existem nos últimos 100 milhões de anos vários genes associados, vários históricos importantes de um campo que nós chamamos de medicina evolutiva, contando sobre questões tanto de imunidade como de doenças metabólicas de forma geral,
que uma hora talvez nós possamos conversar isso junto. Então, eu queria agradecer ao Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva, o Grupo PhysioWork e as entidades que no caso me representam, né, que eu faço parte, como os laboratórios e a UX e a PUC, e deixar para vocês aqui o meu perfil de divulgação, que é o Dr. Sapiens, e que eu falo sobre evolução de uma forma geral. Eu tento falar sobre o campo de medicina evolutiva para trazer de uma forma descontraída informações e que vocês consigam enxergar no corpo de vocês de forma diária, enxergar a evolução viva no dia a dia de vocês. Então, agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos e nos vemos.